Você já se perguntou quem são as pessoas que ajudam na igreja, cuidando de tudo nos bastidores? Sabia que o papel do diácono surgiu para resolver um problema prático que estava atrapalhando o crescimento da igreja primitiva? Estamos estudando a lição número 9, que tem o tema: quem são os obreiros e diáconos? A leitura bíblica se encontra em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8 ao 10, e 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Ao olharmos para 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8 ao 10, e 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, somos advertidos sobre a seriedade do serviço a Deus. A Bíblia deixa claro que o serviço na casa de Deus não é algo a ser tomado levianamente. Aqueles que assumem a posição de diáconos ou obreiros devem viver de maneira irrepreensível. A advertência é que, se não estivermos à altura das qualificações bíblicas, podemos comprometer não apenas nosso ministério, mas também o testemunho da igreja como um todo. Há um padrão elevado que Deus requer e somos responsáveis por viver de acordo com ele. Esses versículos nos chamam a uma autoavaliação honesta. Como estou me preparando para servir a Deus? Tenho me esforçado para ser respeitável e irrepreensível a minha conduta? Manejo corretamente a palavra de Deus em minha vida diária? Essa aplicação não é apenas para aqueles que ocupam um cargo oficial na igreja, mas para todos que desejam servir a Deus de maneira fiel. É um chamado para buscar a integridade, o compromisso com a verdade e o desejo de ser aprovado por Deus em tudo o que fazemos. Devemos nos dedicar ao estudo da palavra, viver de forma exemplar e estar sempre pronto para servir onde Deus nos colocar. A Bíblia diz: porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Mateus 20, versículo 28. Mateus 20, versículo 28 nos adverte sobre a mentalidade com a qual devemos nos aproximar do serviço cristão. Jesus, o próprio Filho de Deus, não veio para ser servido, mas para servir. Se ele, sendo o Rei dos Reis, assumiu essa postura de humildade e sacrifício, quanto mais nós, seus seguidores, devemos fazer o mesmo. A advertência aqui é contra o orgulho, o egoísmo e a busca por reconhecimento. Se estivermos servindo com a motivação de sermos vistos ou exaltados, estamos perdendo o foco. Deus nos chama a servir com humildade, colocando as necessidades com os outros acima das nossas, assim como Cristo fez. Este versículo nos desafia a refletir sobre nossas motivações e atitudes em relação ao serviço. Como tenho servido as pessoas ao meu redor? Estou disposto a abrir mão dos meus próprios interesses para ajudar os outros, mesmo quando isso significa sacrifício pessoal? Jesus nos deu o exemplo máximo de servir ao dar a sua vida por nós. Da mesma forma, somos chamados a servir de maneira abnegada, buscando o bem dos outros, sem esperar nada em troca. Que possamos aplicar esse princípio em nosso dia a dia, procurando sempre maneiras de abençoar e servir, seguindo o exemplo de Cristo. A lição ela tem 3 objetivos. O primeiro objetivo é explicar que o diácono cuida da ordem da igreja. O segundo objetivo é ensinar a missão de servir do ministério diaconal. E terceiro, apontar a importância do diácono para o funcionamento da igreja. O primeiro ponto: alguém que zela pela ordem do culto. O diácono, cujo nome significa servo, é essencial para a organização da igreja. Ele não só cuida da ordem do culto e dos bens materiais, mas também auxilia o pastor em visitas e no atendimento aos necessitados. Esse papel nos lembra que a função do diácono não é apenas prática, mas também espiritual. Cuidar da ordem da igreja é mais do que manter um ambiente organizado. É garantir que a adoração a Deus ocorra sem distrações. Se não valorizarmos essa função, corremos o risco de negligenciar a seriedade do culto
e a necessidade de servir com excelência. Devemos refletir sobre como podemos contribuir para a ordem e o bom funcionamento da igreja, mesmo que não sejamos diáconos. A disposição para servir, cuidar do espaço do culto e apoiar o pastor são atitudes que todos nós podemos e devemos adotar, seguindo o exemplo dos diáconos. Subtópico A: os primeiros diáconos. Na igreja primitiva, com o crescimento dos seguidores, os apóstolos não conseguiam manter a ordem e cuidar de todos, especialmente das viúvas. Para resolver isso, escolheram 7 homens cheios do Espírito Santo para ajudar na organização e no cuidado dos necessitados da igreja. Atos 6, versículo 2 e 3. A escolha dos primeiros diáconos nos adverte sobre a importância de termos pessoas capacitadas e cheias do Espírito Santo para servir. Quando a igreja negligencia essa seleção criteriosa, problemas sociais e espirituais podem surgir, afetando negativamente a comunhão e a eficácia do ministério. Precisamos reconhecer a importância de estar cheio do Espírito Santo para servir com sabedoria e compaixão. Assim como os primeiros diáconos, devemos buscar a orientação divina para desempenhar nossos papéis na igreja, de maneira que realmente atenda às necessidades da comunidade e glorifique a Deus. Subtópico B: forma de servir. Os diáconos asseguravam que todos na igreja fossem tratados com justiça, atendendo às necessidades de todos. Hoje, eles auxiliam o pastor, recebem os membros e visitantes, e estão prontos para servir em obras sociais. O exemplo do diácono nos lembra que o serviço da igreja deve ser igualitário e imparcial. Não podemos permitir que alguns recebam mais atenção enquanto outros são negligenciados. Se não tomarmos cuidado, a injustiça pode minar a unidade da igreja e prejudicar nosso testemunho cristão. Devemos nos perguntar: estou disposto a servir a todos sem distinção? Assim como os diáconos, devemos estar prontos para ajudar onde for necessário, garantindo que cada pessoa que entra na igreja se sinta acolhida e cuidada. Nossa atitude de serviço reflete o amor de Cristo. Ponto 2. Aqueles que servem à igreja. Os diáconos foram escolhidos para servir. A palavra diaconia no grego significa ministério ou serviço. Jesus, o maior exemplo de diácono, serviu com amor e humildade. Mateus 20, 28. Este subtópico nos adverte sobre a verdadeira natureza do serviço cristão. Servir à igreja não é sobre status ou posição, mas sobre imitar Cristo, que veio para servir e não ser servido. Se perdemos essa perspectiva, podemos cair na armadilha do orgulho e esquecer a essência do ministério cristão. Somos chamados a seguir o exemplo de Jesus, servindo aos outros com amor e humildade. Devemos refletir sobre como estamos usando nossas vidas para servir a igreja e as pessoas ao nosso redor. Lembrando que o verdadeiro ministério é aquele que coloca as necessidades dos outros acima das nossas. Subtópico A: Jesus, o maior servo. Antes de se sacrificar na cruz, Jesus lavou os pés dos apóstolos como exemplo de serviço. Em João 13, versículo 12 ao 17. Ele ensinou que, assim como ele serviu, devemos também servir uns aos outros. Esse exemplo de Jesus nos adverte que nenhum de nós está acima do serviço. Mesmo sendo mestre, ele se humilhou e serviu. Ignorar essa lição é ignorar o chamado para uma vida de humildade e serviço ao próximo, colocando nosso orgulho e status na frente do exemplo de Cristo. Devemos refletir sobre como estamos servindo aos outros em nossa vida diária. Assim como Jesus lavou os pés dos discípulos, somos chamados a realizar atos de serviço, grandes e pequenos, com a mesma humildade e amor. Esse é o verdadeiro discípulo, seguir o exemplo de Cristo em tudo, inclusive no servir. Subtópico B: Jesus, o modelo de servo. Os diáconos devem servir a igreja com humildade, realizando qualquer tarefa, desde cuidar dos pobres e visitar doentes até manter o local de culto. Eles também podem pregar e ensinar a palavra. Atos 6, 9, 10 e o capítulo 8
versículos 5 e o 6. Esse subtópico nos adverte que o serviço da igreja deve ser feito com humildade, sem desdém por tarefas consideradas menores. Ignorar este princípio pode levar à complacência e à falta de dedicação nas diversas funções que o ministério exige. Devemos seguir o exemplo de Judas, servindo com humildade e disposição. Independentemente da tarefa, sejamos prontos para qualquer serviço, grande ou pequeno, e também disposto a compartilhar a palavra de Deus com os outros. A verdadeira liderança e serviço vem de uma atitude de humildade e dedicação. Terceiro ponto, cooperando para o funcionamento da igreja. O diácono é essencial durante o culto, sabendo que seu serviço glorifica a Jesus Cristo. Este subtópico nos adverte que o papel do diácono é crucial e não deve ser subestimado. A falta de dedicação ou empenho no serviço pode impactar negativamente o culto e a experiência da congregação. Devemos valorizar e apoiar o trabalho dos diáconos, reconhecendo que cada ato de serviço contribui para a adoração e a glorificação de Cristo. Além disso, cada um de nós devemos buscar maneiras de cooperar e contribuir para o bom funcionamento da igreja, refletindo o espírito de serviço dos diáconos. Subtópico A, obreiro necessário. Durante os cultos, os diáconos garantem que tudo esteja em ordem na casa de Deus. Embora o diaconato tenha um ministério específico, todos os crentes devem estar atentos às necessidades da igreja local. 1 Timóteo 3,13. Esse subtópico nos adverte que mesmo que o diaconato seja um ministério específico, a responsabilidade de cuidar da igreja é compartilhada por todos os crentes. Negligenciar essa responsabilidade pode afetar a ordem e a eficácia do culto. Devemos reconhecer a importância do trabalho dos diáconos e também estar atento às necessidades da nossa igreja local. Cada um de nós deve contribuir para manter a ordem e apoiar a comunidade, ajudando a criar um ambiente propício para a adoração e o crescimento espiritual. Subtópico B, cooperadores. Os diáconos cooperam em várias atividades e podem, sob a orientação do pastor, atuar como líderes de grupo, dirigentes de culto e professores da escola dominical, ajudando a igreja como na igreja primitiva. Esse subtópico nos lembra que a cooperação dos diáconos vai além das funções básicas. É crucial que essas responsabilidades sejam desempenhadas com responsabilidade e sob a supervisão pastoral, para evitar desorganização e garantir eficácia no ministério. Devemos estar dispostos a colaborar em várias áreas da igreja. Assim como os diáconos, sempre sob a orientação dos líderes, cada um de nós pode contribuir para o crescimento e o funcionamento eficaz da igreja, mantendo uma atitude de serviço e cooperação. Conclusão. Servir aos irmãos deve ser um prazer para todo o servo de Deus. Somos chamados para o serviço cristão. Você que ficou aqui, eu te convido a conhecer o canal se você não conhece. Você vai encontrar estudos bíblicos por tema, você vai encontrar devocionais e você também vai encontrar lições da Escola Bíblica Dominical, da classe de adulto, jovens e pré-adolescente. Deixe seu like, comente, compartilhe esta lição. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Deus os abençoe grandemente e até a próxima aula.